Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós já vamos para a nossa segunda aula nesse formato EAD, né? O assunto de hoje é sobre férias e estágios. Eu estou seguindo a numeração das aulas que a gente teria, né? Se fosse presencial, então essa está sendo a nossa sexta aula, que é sobre férias e estágios. Então a gente vai ver o que a CLT ela fala, quais que são as definições, quais que são as diretrizes, a legislação que ela traz sobre esses dois assuntos. Então, nesse dia 13 de maio de 2020, a gente vai ver sobre esses dois assuntos. Então, a introdução. Então, os tópicos abordados nesta aula terão como objetivo apresentar todos os conceitos presentes na CLT que tratam sobre esses dois assuntos, que são férias e os estágios. Então, primeiro, pessoal, vamos começar sobre as férias. Então, eu vou colocando os artigos, né, para caso vocês queiram acompanhar, depois ler também a CLT, caso tenha alguma dúvida, né. Então, eu coloquei os artigos aqui, assim como eu estou fazendo nas outras aulas também. Então, basicamente, a CLT, ela começa a tratar sobre férias lá no artigo 129. Então, o artigo 129, basicamente, ele traz que todo empregado, todo trabalhador, terá direito anualmente ao gozo de um período de férias sem prejuízo da sua remuneração. Ou seja, o artigo 129 ele vem para nos dizer, né, que todo trabalhador ele vai ter anualmente o período de férias de até 30 dias, né, sem prejuízo da sua remuneração. O artigo 130, gente, ele vai trazer as informações acerca da quantidade de dias que o trabalhador terá de férias. Então, atenção. Então, o artigo 130 diz: após cada período de 12 meses de vigência de contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias. Ou seja, depois de 12 meses trabalhados, ou seja, a cada 12 meses trabalhados, o trabalhador ele vai adquirir, né, um mês de férias. E esse um mês de férias, gente, ele vai variar na seguinte proporção. Então, ele pode ser, gente, a duração das férias pode ser de até 30 dias. Porém, né, tá previsto na CLT que essas férias elas podem durar menos caso o trabalhador ele tenha muitas faltas injustificadas nesse período de um ano, nesse período de 12 meses de aquisição. Então, as férias serão de 30 dias, segundo a CLT, né, gente? Lembrando sempre que eu estou pegando tudo da CLT. As férias serão de 30 dias, caso o trabalhador tenha até 5 faltas injustificadas no período aquisitivo, que é o período dos 2 meses que ele trabalhou. As férias serão de 24 dias se o trabalhador tiver de no máximo 6 até 14 faltas injustificadas no período. As férias serão de 18 dias caso o trabalhador tenha de 15 a 23 faltas injustificadas no período. E as férias serão de apenas 12 dias caso o trabalhador, aí tem que ter muita falta, né, gente? Caso ele tenha de 24 a 32 faltas injustificadas no período aquisitivo de 12 meses. Então, notem, gente, que o período de férias vai variar conforme a quantidade de faltas injustificadas que o trabalhador tem. Então a gente vai... O que são essas faltas injustificadas, né? Basicamente são todas aquelas faltas, gente, que não tem embasamento, que não tem uma justificativa válida para a empresa. Na CLT, vou trazer alguns casos aqui para vocês. A CLT ela traz algumas faltas que são chamadas faltas justificadas, né? Que são faltas assim que pela CLT não vão comprometer esse período de esses dias, né, do período de férias do trabalhador. Parágrafo 2º, dentro do artigo 130. O período de férias, gente, ele será computado para todos os efeitos como tempo de serviço. Ou seja, gente, o período de férias, gente, é como se o trabalhador, entre aspas, né, ele tivesse em exercício na empresa. Para fins de aposentadoria, ele também conta, né, porque ali não há uma suspensão do contrato de trabalho em si, há uma interrupção do contrato de trabalho. Então,
período de férias é computado como tempo de serviço. Artigo 131, gente, que é o que eu falei anteriormente. Então, não será considerada falta ao serviço, para o efeito do artigo anterior, ou seja, pelo caso de faltas injustificadas, a ausência do empregado apto. Ou seja, não é considerado uma falta injustificada, ou seja, é válido que o trabalhador falte nesses casos que eu vou descrever aqui. Então, inciso 1. Nos casos referidos no artigo 473. O artigo 473 vai trazer um monte de, de casos em que as faltas elas são permitidas na empresa. Vou falar para vocês posteriormente. Mas vou falar aqui também antes outras faltas que são permitidas, que não são, consideradas faltas ao serviço. São faltas, mas são justificadas. Então, não é considerada falta ao serviço durante o licenciamento compulsório da empregada por motivo de maternidade ou aborto, observados os requisitos para a percepção do salário maternidade custeado pela Previdência Social. Ou seja, não é considerada falta para a mulher que estiver em exercício de licença maternidade e também devido ao nascimento da criança ou até mesmo devido a um aborto espontâneo. Também não é considerado falta, gente, quando o trabalhador ele se afasta por motivo de acidente de trabalho ou enfermidade atestada pelo INSS. Então, quando o trabalhador está afastado por motivo de acidente de trabalho, não é considerada falta. Inciso 4. Também não é considerada falta toda falta que for justificada pela empresa, entendendo-se como tal a que não tiver determinado o desconto do correspondente salário. E no inciso 5, gente, também não é considerado falta ao serviço durante a suspensão preventiva para responder a inquérito administrativo ou de prisão preventiva quando for impronunciado ou absolvido. Então, também, quando o empregado ele tiver suspenso preventivamente para responder a algum inquérito administrativo, algum inquérito judicial, também não vai ser considerado como falta ao serviço. E também, gente, nos dias em que não haja serviço, gente, também não é considerado falta ao serviço, né? Aqui está o artigo 473, gente, que eu falei anteriormente para vocês, que são uma série de itens aqui que não são consideradas faltas, ou seja, que é quando o empregado ele pode deixar de comparecer ao serviço sem que isso seja considerado uma falta injustificada. Isso aqui é justificado. Então, por exemplo, eu não vou ler todas, mas vou destacar, por exemplo, aí no inciso 2, o trabalhador ele pode ficar até 3 dias consecutivos afastado, ou seja, deixando de comparecer ao serviço em virtude do casamento. No inciso 4, gente, ele pode ficar sem comparecer ao serviço por um dia a cada ano, ou seja, a cada 12 meses, em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovado. Ou seja, a cada 12 meses de trabalho, a cada um ano de trabalho, o empregado ele tem direito de faltar um dia para doar sangue. Inciso 5, ele também poderá se ausentar do serviço por até 2 dias, seja consecutivo ou não, para se alistar eleitor nos termos da lei, ou seja, para para se alistar, se tornar um eleitor de fato, ele poderá faltar até 2 dias. No 6, no período de tempo em que tiver de cumprir as exigências do serviço militar, ou seja, se ele precisar passar por alguma etapa do serviço militar, se ele precisar faltar algum dia do serviço por conta do serviço militar, isso também não é considerado uma falta, por exemplo. Lá no inciso 10, lá embaixo, gente, também poderá deixar de comparecer até 2 dias para acompanhar consultas médicas e exames complementares durante o período de gravidez de sua esposa ou companheira. Então, o trabalhador ele tem esse direito de faltar até 2 dias para acompanhar a sua esposa, por exemplo, nos exames durante o período de gravidez. Também lá no inciso 11, lá no último, gente, ele também poderá faltar um dia por ano para acompanhar o filho de até 6 anos em consulta médica. Então, uma vez por ano, o trabalhador que tiver um filho de até 6 anos poderá faltar para levar ele em uma consulta médica.
Então vocês leiam aí com atenção os outros itens, né? Eu li só alguns aqui para vocês, mas tem mais. Artigo 133, gente. Não terá direito a férias o empregado que, no curso do período aquisitivo, o que é o período aquisitivo, gente? É o período que o trabalhador vai trabalhar, vai exercer suas atividades para obter o direito a férias. Então, não terá direito a férias o empregado que, durante esse período aquisitivo, deixar o emprego e não for readmitido dentro de 60 dias subsequentes à sua saída. Ou seja, o trabalhador estava trabalhando, estava lá no período aquisitivo, trabalhou 4 meses e aí ele saiu. Então, ele não terá direito a férias se, por exemplo, na data da saída dele, até 60 dias, ele for readmitido, porque aí esse tempo de serviço aí, esses 4 meses, como por exemplo eu dei anteriormente o exemplo, não vai contar. Então, isso aí ele perde o direito a férias, está lá na CLT. E ele também não terá direito a férias quando ele permanecer em gozo de licença com percepção de salários por mais de 30 dias. Também não terá direito a férias quando durante esse período aquisitivo ele deixar de trabalhar com percepção de salário por mais de 30 dias em virtude de paralisação parcial ou total dos serviços da empresa. Ou seja, se durante esse período aquisitivo a empresa ela paralisar parcial ou totalmente o seu serviço, ele também não vai ter direito a férias. Aí pode entrar a parte de férias coletivas, que a gente vai discutir mais posteriormente. Ele não terá direito a férias se ele tiver percebido da Previdência Social prestações de acidente de trabalho ou de auxílio-doença por mais de 6 meses, embora descontínuos. Ou seja, se ele tiver recebido do INSS, da Previdência Social, auxílio-doença por mais de 6 meses, durante esse período de 12 meses aquisitivo, ele também não deverá receber férias. Artigo 134. As férias serão concedidas por ato do empregador em um só período, mas teve uma mudança nisso daqui, né, que a gente vai discutir posteriormente, nos 12 meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito. Ou seja, o empregado ele tem 12 meses para ter o período aquisitivo. Então, 12 meses ele adquire o período de férias. Nos próximos 12 meses, a partir do momento que ele adquiriu isso, vai ser o tempo que o empregador, que o empresário vai ter, né, para conceder esses 30 dias de férias para o trabalhador. Então, parágrafo 1º. Desde que haja concordância do empregado, as férias, gente, elas poderão ser usufruídas em até 3 períodos. Então, isso aqui foi uma das mudanças da reforma trabalhista lá de 2017. Anteriormente, as férias elas eram tiradas em um só período de 30 dias. Porém, agora não. Agora, se o empregado concordar, as férias podem ser tiradas em até 3 períodos, gente. Porém, como é que vai funcionar esses 3 períodos? Um dos períodos, gente, de férias não pode ser inferior a 14 dias. Então, um dos períodos não pode ser inferior a 14 dias e os 2 demais não podem ser inferiores a 5 dias corridos cada um. Então, um deles não pode ser inferior, um período não pode ser inferior a 14 dias corridos e os outros 2 não podem ser inferiores a 5 dias corridos cada um. Então, aqui só para vocês entenderem, gente, essa linha do tempo aí, então da esquerda para a direita. Então, lá na esquerda, a admissão, né? Então, quando o trabalhador ele é admitido, inicia-se o período aquisitivo. Aí ele vai trabalhar, acompanha a setinha azul, ele vai trabalhar 12 meses. Depois desses 12 meses de trabalho, então ele vai aqui, ó, acompanha a setinha. Então, 12 meses vai terminar o período aquisitivo. Então, quando ele completou 12 meses de trabalho, inicia-se o chamado período concessivo,
Período concessivo é o período que o empregador vai ter para conceder as férias que o trabalhador adquiriu aqui, ó. Então aí ele vai ter, o empregador vai ter 12 meses para conceder essas férias, tá? Então ele tem 12 meses. Então, juntamente com o período concessivo, gente, automaticamente inicia-se o quê? Um segundo período aquisitivo. Opa, então o trabalhador ele trabalhou 12 meses, completou o primeiro período aquisitivo. Automaticamente já inicia-se o segundo ciclo. Então ele vai iniciar o segundo período aquisitivo até completar, até terminar, né, esse segundo período aquisitivo. E aí depois ele já vai iniciar o quê? O terceiro período aquisitivo. Então só alguns exemplos, gente, para ficar mais claro. Eu simulei aqui, peguei essa imagem com possibilidades de período de férias em até 3 períodos. O primeiro aqui tá certo. Por que que tá certo, gente? Um dos períodos não pode ser inferior a 14, não é inferior a 14, tá ok, né? E os outros dois não podem ser inferiores a 5 dias. Então esse aqui tá ok. O de baixo não tá ok, tá? Contra a CLT, por quê? Um dos períodos, no caso o primeiro aqui, não pode ser inferior a 14. Opa, esse aqui é inferior a 12, já tá, não tá de acordo. E os outros dois estão ok, né? Esse não pode ser inferior a 5, não pode ser inferior a 5. Mas aqui deu erro, né? Então, tá errado. Aqui, gente, é um caso de férias que foi tirado em apenas 2 períodos. Porque não precisa ser dividido em 3, pode ser dividido em 2 períodos. Desde que respeitada aquela condição. Um dos períodos não pode ser inferior a 14 e o outro não pode ser inferior a 5. Então tá ok. Embaixo também tá ok, porque esse não pode ser inferior a 14, esse não pode ser inferior a 5, nem inferior a 5. Tá ok. Esse aqui de baixo tá errado, porque o primeiro aqui, ó, primeiro período não pode ser inferior a 14. Aqui não pode ser inferior a 5, tá ok. Não pode ser inferior a 5, também tá ok. Porém aqui, né, gente, é menor que 14. Então por isso tá errado. Aqui também tá errado porque um dos períodos não pode ser inferior a 14, então 20 é maior, né? Tá ok. Esse não pode ser inferior a 5, tá ok. Só que aqui, ó, 4, né, gente? Então aqui já não dá certo. Se fosse 5 e 5, daria certo. Então por isso tá errado. E 30 dias corridos, gente, ainda tá válido, né? Então isso aqui, o trabalhador não é obrigado, gente, a fracionar essas férias em 3 períodos, não. Parágrafo 3º, gente, muito importante isso daqui. É vedado, ou seja, é proibido, o início das férias no período de 2 dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado. Ou seja, é proibido que as férias elas se iniciem 2 dias antes de um determinado feriado ou ainda 2 dias antes de um descanso semanal remunerado. Fim de semana, por exemplo. Então aqui na direita, supondo que um trabalhador ele trabalhe de segunda a sexta e que as férias dele estava prevista para começar num sábado, por exemplo, dia 3 de agosto de 2019. Opa, ele trabalha de segunda a sexta. Então, sábado e domingo é o descanso remunerado dele. Então, as férias não podem começar nesse descanso, nessa data, no fim de semana, um descanso remunerado. Aí, automaticamente, as férias, elas vão iniciar de fato no dia 5 de agosto. Entenderam? Não pode começar nem 2 dias antes de feriado e nem no dia de repouso semanal remunerado. Artigo 135. A concessão das férias será participada por escrito ao empregado com antecedência de no mínimo 30 dias. Dessa participação, o interessado dará recibo, ou seja, essas férias, gente, basicamente, elas têm que ser marcadas com antecedência de no mínimo 30 dias. Ainda, o parágrafo 1º. O empregado não poderá entrar no gozo das férias sem que apresente ao empregador sua carteira de trabalho para que nela seja anotada a respectiva concessão. Ou seja, de acordo com a CLT, antes do trabalhador entrar de férias, ele tem que apresentar ao empregador a carteira de trabalho para que seja
anotada nela, né, a respectiva concessão de férias. Artigo 136. A época da concessão de férias será a que melhor resulte os interesses do empregador. Ou seja, basicamente vai ser o empregador que vai determinar, né, a melhor época, o melhor mês, o melhor período para que o empregado ele tire as férias, né? Basicamente ele vai verificar qual que vai ser a melhor época, né, que ele poderá perder, entre aspas, esse funcionário sem que isso lhe cause prejuízo. Parágrafo 1º. Os membros de uma família, atenção, os membros de uma família que trabalhem no mesmo estabelecimento ou empresa terão direito de gozar férias no mesmo período, se assim desejarem e se disto não resultar prejuízo para o serviço. Ou seja, caso a gente tenha membros de uma família, pai, filho, mãe, que trabalhem na mesma empresa e no mesmo estabelecimento, eles têm direito, de acordo com a CLT, de tirar as férias no mesmo período. Ainda, gente, também é importante, ó, parágrafo 2º. O empregado estudante que seja menor de 18 anos, ele terá direito a fazer coincidir com as suas férias com as férias escolares. Ou seja, um trabalhador que ele é menor de 18 anos e que também estuda, ele tem, pela CLT, o direito, né, de fazer coincidir as férias do trabalho com as férias escolares. Atenção, gente. Lembra que eu falei que o empregador ele vai ter o período de 12 meses para conceder, né, que é o período concessivo, ele vai ter 12 meses para conceder as férias para o trabalhador. Então, o artigo 137, ele diz que sempre que as férias forem concedidas após o prazo que trata no artigo 134, o empregador pagará em dobro a respectiva remuneração. Então, o que significa isso, gente? Então, se o empregador ele deixar vencer essas férias do trabalhador, ou seja, não conceder essas férias em até 12 meses, o empregador ele vai ter que pagar em dobro o valor dessas férias, o valor dessa remuneração em dinheiro. Então, atenção. Então, parágrafo 1º. Vencido o mencionado prazo sem que o empregador tenha concedido as férias, o empregado poderá ajuizar reclamação pedindo a fixação por sentença da época de gozo das mesmas. Então ele pode reclamar, ele pode pedir, né, fazer uma reclamação judicial pedindo o gozo dessas férias. Então, parágrafo 2º. Essa sentença combinará pena diária de 5% do salário mínimo da região devida ao empregado até que seja cumprida. Ou seja, essa sentença, esse pedido judicial feito pelo trabalhador, vai gerar uma pena diária de 5% do salário mínimo. Essa pena ela é diária, então 5% do salário mínimo para o empregado, né, para o trabalhador, até que essa situação ela seja cumprida e que ele possa fazer valer o direito das suas férias. Artigo 138. Durante as férias, o trabalhador, né, o empregado, não poderá prestar serviços a outro empregador, salvo se estiver obrigado a fazê-lo em virtude de contrato de trabalho regularmente mantido com aquele. Ou seja, durante o período de férias, gente, o trabalhador ele não pode prestar serviço a outro empregador, a não ser que ele tenha algum tipo de contrato intermitente, como que a gente viu na aula passada. Então, se ele tiver um contrato intermitente, ele pode exercer, prestar serviço para mais de um empregador ao mesmo tempo. Então, nesse caso, sim, né? 139. Artigo 139. Poderão ser concedidas férias coletivas a todos os empregados de uma empresa ou de determinados estabelecimentos ou setores da empresa, gente. Então, podem ser concedidas férias coletivas para toda empresa ou para algum determinado estabelecimento ou setor em específico. Então, parágrafo 1º. O que a gente tem dessas férias coletivas? As férias coletivas, gente, segundo a CLT, poderão ser tiradas, poderão ser gozadas em 2 períodos anuais, desde que nenhum deles seja inferior a 10 dias corridos. Então, notem, gente, que férias individual tem diferença
com as férias coletivas. As férias individuais podem ser tiradas em até 3 períodos, né? Sendo que um não pode ser inferior a 14 dias e os demais não podem ser inferiores a 5 dias. Aqui é o contrário, aqui é o contrário não, desculpa, aqui é diferente. Essas férias só podem ser tiradas em 2 períodos, desde que nenhum deles seja inferior a 10 dias corridos. Para os fins previstos nesse artigo, o empregador comunicará ao órgão local do Ministério do Trabalho, com antecedência mínima de 15 dias, as datas de início e fim das férias coletivas, né? Precisando quais estabelecimentos ou setores serão abrangidos por essa medida. Ou seja, a empresa, quando ela for dar férias coletivas para a empresa como um todo ou para algum setor ou estabelecimento, ela deve comunicar com antecedência mínima de 15 dias do início dessas férias ao Ministério do Trabalho, informando quais que são os setores abrangidos por essa medida. Artigo 140. Os empregados contratados há menos de 12 meses gozarão, na oportunidade, de férias proporcionais, iniciando-se então um novo período aquisitivo, no caso das férias coletivas. Ou seja, se eu entrei numa empresa em um determinado mês, fiquei menos de um ano nessa empresa e eu precisei sair de férias coletivas, eu vou tirar férias o quê? Férias proporcionais. Então, vou tirar férias proporcionais e após o fim desse período de férias coletivo, eu vou zerar, né? É como se eu zerasse o meu período aquisitivo, né? E eu começasse novamente o novo período aquisitivo. Artigo 143. É facultado, ou seja, o trabalhador ele tem o direito de converter 1/3 do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes. Para quem não sabe, gente, o abono pecuniário é um processo da legislação aqui do nosso país que é conhecida no mercado basicamente como vender férias, gente. Então, o artigo 143 da CLT, ele vem dizer, né, ele vem trazer isso, que o trabalhador ele tem o direito de converter 1/3 do período de férias em abono pecuniário. Atenção, gente. Lembrando que é proibido que a empresa obrigue o colaborador a vender férias, ou seja, o trabalhador ele não precisa vender esse 1/3 do período de férias, mas ele tem o direito, é facultativo a ele. E também é proibido que seja tiradas as, abre aspas, né, férias no papel, que é quando o trabalhador ele assina as férias, né, mas ele continua trabalhando, que é quando o empregador, né, ele faz o trabalhador assinar as férias para fins aí administrativos, porém, na verdade, o trabalhador ele vai continuar trabalhando quando ele deveria estar de férias, né? Isso também é proibido. Ainda, gente, o abono de férias deverá ser requerido até 15 dias antes do término do período aquisitivo. Ou seja, antes de eu completar meus 12 meses do período aquisitivo, eu já tenho que comunicar à empresa que eu vou querer, né, esse abono de férias, esse abono pecuniário. Artigo 145 da CLT. O pagamento da remuneração das férias e também, se for o caso do abono pecuniário, esse pagamento deve ser efetuado até 2 dias antes do início do respectivo período. Ou seja, antes do respectivo período das férias, ou seja, antes do trabalhador tirar férias, essa remuneração ela deve ser paga em no máximo, né, em até 2 dias antes de se iniciar esse período de férias. Artigo 146. Na cessação do contrato de trabalho, qualquer que seja a sua causa, será devida ao empregado a remuneração simples ou em dobro, correspondente ao período de férias cujo tenha adquirido. Então, na cessação do contrato de trabalho após 12 meses de serviço, o empregado, desde que ele não tenha sido demitido por justa causa, terá direito à remuneração relativa ao período incompleto de férias, na proporção de 1/12 por mês de serviço
ou fração superior a 14 dias, né, gente? Então, se o trabalhador ele não foi demitido por justa causa e houve uma cessação do contrato de trabalho, o trabalhador ele vai ter direito, né, a essa proporção de 1/12 do período que ele passou trabalhando. Artigo 147. O empregado que for despedido sem justa causa ou cujo contrato de trabalho se extinguir em prazo pré-determinado antes de completar 12 meses, terá direito à remuneração relativa ao período incompleto de férias, de conformidade com o disposto no artigo anterior, que é o que eu acabei de falar, né? Então, se o trabalhador ele ficou menos que 12 meses no serviço e não foi despedido por justa causa, seja porque o contrato acabou ou outro fim, ele vai ter direito, né, a essa remuneração relativa a esse período incompleto de férias, que está no artigo 147. Artigo 149. A prescrição do direito de reclamar a concessão das férias ou pagamento da respectiva remuneração é contada do término do prazo mencionado no artigo 134 ou, se for o caso, da cessação do contrato de trabalho. Então agora, gente, nós vamos abordar um pouquinho sobre estágios. A lei número 11.788, que é uma lei bem recente, de 2000, eu coloquei 2018, né, gente? Me desculpa, mas é 2008, vou alterar no arquivo que eu vou mandar para vocês. Dispõe sobre o estágio de estudantes e altera a redação do artigo 428 da CLT. Então vejam que, para o caso de estágio, a gente vai seguir o que está nessa lei 11.788, que ela alterou o artigo 428 da CLT, que tratava sobre estágio. Então a gente vai seguir basicamente essa lei que está associada à CLT. Então o que é o estágio segundo a lei 11.788? Então o estágio é o ato educativo escolar supervisionado, porque tem que ter um supervisor, um professor que supervisiona, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa a preparação para o trabalho produtivo de educandos, né, de estudantes, que estejam frequentando o ensino regular em instituição de ensino superior, de educação profissional, de ensino médio, de educação especial e dos anos finais do ensino fundamental na modalidade profissional de educação de jovens e adultos. Ou seja, é aquele ato educativo, gente, que vai servir o quê? Como preparação do estudante para entrar mais preparado dentro do mercado de trabalho. Vai abranger tanto estudantes do ensino superior, ensino médio, ensino técnico, dos anos finais do ensino fundamental, de pessoas que estudam na modalidade de ensino de jovens e adultos, né, que é o EJA e etc. Parágrafo 1º. O estágio, gente, faz parte do projeto pedagógico de curso, que é o chamado PPC, né, além de integrar o itinerário formativo do educando. Então, né, gente, na grande maioria dos cursos, né, quase todos aí, o estágio ele é obrigatório, né, então ele faz parte da matriz curricular dos estudantes. Parágrafo 2º. O estágio visa o aprendizado de competências próprias de atividade profissional e a contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e também para o trabalho, né? Artigo 2º. O estágio poderá ser obrigatório ou não obrigatório, gente, conforme determinação das diretrizes curriculares. Então, a gente tem o estágio obrigatório e o não obrigatório. Então, o parágrafo 1º, ele traz que o estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto de curso, cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção do diploma. Então, o estágio obrigatório, gente, é aquele que, obrigatoriamente, né, a gente tem que fazer, a gente tem que realizar para que a gente consiga ser aprovado no nosso curso, né, e obter o nosso diploma. Sem estágio obrigatório, a gente não consegue pegar o nosso diploma, né? Isso aqui todo mundo tem que fazer. O estágio não obrigatório, gente, é aquele estágio opcional, que vai ser acrescido à carga horária regular e obrigatória. Então, é aquele estágio, gente, que você faz
com fins a desenvolver as suas habilidades profissionais mesmo. Então, depois que você realizou o estágio obrigatório, você pode realizar os não obrigatórios, que basicamente é aquele que você vai realizar para fins mesmo de conhecimento para se aperfeiçoar. O estágio, gente, é muito importante no artigo 3º, que ele traz que o estágio ele não cria vínculo empregatício, gente. O estágio não é emprego em hipótese nenhuma. Ele não cria vínculo empregatício. E ele observa os seguintes requisitos. Então, o estágio observa os seguintes requisitos: matrícula e frequência regular do aluno em curso de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, de educação especial, ensino fundamental, na modalidade de ensino de jovens e adultos e atestado pela instituição de ensino. Então, é um requisito, a matrícula em algum tipo de curso. Também, para que o estágio ele seja válido, é necessário a celebração do termo de compromisso entre o educando, que é o estudante, a parte concedente do estágio, ou seja, a empresa que está concedendo o estágio, e a escola ou a instituição de ensino, né? Então tem que ter um termo de compromisso assinado pelas 3 partes. Assinado tanto pelo educando, pelo estudante, né? Tem que ser assinado também pela empresa concedente e pela instituição de ensino. E também deve-se haver, né, a compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas presentes no termo de compromisso. Então, dentro do termo de compromisso, a gente vai colocar, descrever, né, todas as atividades que vão ser previstas nesse estágio. E quando o estágio estiver sendo realizado, deve-se haver compatibilidade entre o que foi pensado e o que está sendo desenvolvido. O estágio, gente, deverá ter acompanhamento de um professor orientador da instituição de ensino, né, gente? E também por um supervisor da empresa, gente. Então, o estagiário, ele vai ser assessorado, ele vai ter um professor orientador da faculdade, né, da instituição de ensino, e ele vai ter um supervisor da empresa concedente, né, que é a empresa que ele está estagiando. Então, parágrafo 2º. O descumprimento de qualquer dos incisos desse artigo ou de qualquer obrigação contida no termo de compromisso caracteriza vínculo de emprego do educando com a parte concedente do estágio, para todos os fins da legislação trabalhista. Então, se você descumprir algum dos artigos algum dos incisos desse artigo aqui, aí a relação já não passa a ser de estágio, já passa a ser de emprego, né? Então já é outra coisa, já não entra mais dentro dessa lei 11.788. Aí sim já caracteriza CLT. Então, muito cuidado. Artigo 7º. São obrigações das instituições de ensino em relação aos estágios de seus educandos. Então, o que as instituições de ensino, né? O que as faculdades aí, elas têm que fazer com relação aos estágios de seus alunos? Elas têm que celebrar um termo de compromisso com o educando ou com o seu representante ou assistente legal, né? Quando ele for absoluto ou relativamente incapaz, a gente estudou isso lá nas primeiras aulas, né? O que significa isso? Esse termo deve ser celebrado também com a parte concedente, né? Que é a empresa, indicando as condições de adequação do estágio à proposta pedagógica do curso, a etapa e modalidade da formação escolar do estudante e ao horário e calendário escolar. Então, isso tudo é uma obrigação da instituição de ensino, né? Elaborar, né, disponibilizar esse termo de compromisso para o educando, para que esse termo de compromisso seja firmado entre o educando, entre a instituição de ensino e entre a concedente. Também é uma obrigação da instituição de ensino avaliar as instalações da empresa, do estágio, e sua adequação à formação cultural e profissional do educando. Eu, particularmente, nunca vi isso acontecer, né? Mas segundo a Lei 11.788, é uma obrigação, né, das instituições de ensino avaliar as instalações, ou seja, o local de estágio onde o estudante está estagiando. Também é uma obrigação da instituição de ensino indicar um professor orientador da área a ser desenvolvido no estágio como responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário. Então, a instituição de ensino, ela pode, gente, indicar o professor
orientador. Então, a obrigação dela é indicar um professor orientador, dependendo o quê? Da área em que o aluno está estagiando. Também é uma obrigação, é um dever, né, da instituição de ensino exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 meses, de relatório de atividades. Então, isso aqui a gente faz na nossa instituição de ensino, não sei se alguém de vocês já fez, né, mas provavelmente fará. Para que a gente conclua um estágio, a gente tem que fazer os relatórios para comprovar, né, que a gente está fazendo as atividades no estágio. Também é um dever da instituição de ensino zelar pelo cumprimento do termo de compromisso. Também elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus educandos. Também comunicar à parte concedente à empresa do estágio, no início do período letivo, as datas da realização de avaliação escolar ou acadêmica. Por que isso? Porque o estagiário ele pode, gente, faltar, ele pode se ausentar do estágio nesse período de provas. Então cabe, né, deveria caber à instituição de ensino comunicar à empresa concedente quando que seria ali a provável semana de provas, né, para que a empresa concedente ela já tenha em mente a época que o estagiário ele pode ter, né, por exemplo, se ausentar ou ter a sua carga horária diminuída para não atrapalhar nos seus estudos. Artigo 8º. É facultado, ou seja, é possível, às instituições de ensino celebrar com entes públicos e privados convênio de concessão de estágio, nos quais se explicitem o processo educativo compreendido nas atividades programadas para seus educandos e as condições que tratam os artigos 6º ao artigo 14 desta lei. Ou seja, as instituições de ensino podem celebrar com empresas públicas e privadas um convênio de concessão de estágio. As pessoas jurídicas de direito privado e os órgãos de administração pública, bem como profissionais liberais de nível superior, registrados em seus respectivos conselhos de fiscalização profissional, podem oferecer estágio, observado algumas obrigações. Ou seja, pessoa jurídica, gente, pode oferecer estágio, empresa da União, dos estados, dos municípios, Distrito Federal, profissional de nível superior, que seja, por exemplo, registrado no seu conselho de classe, pode oferecer sim estágio, mas algumas condições devem ser seguidas. Tem-se que celebrar um termo de compromisso com a instituição de ensino e o educando, zelando por seu cumprimento. Deve-se também ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades de aprendizagem social, aprendizagem profissional e cultural. Também deve-se indicar funcionário de seu quadro pessoal com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e supervisionar até 10 estagiários simultaneamente. Também deve-se, para que isso seja possível, deve-se contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice seja compatível com valores de mercado, conforme fica estabelecido no termo de compromisso. Uma coisa interessante, gente, que até um tempo atrás o próprio IF ele dava pra gente, né, ele possibilitava pra gente o seguro contra acidentes, gente, o seguro contra acidente pessoal. Eu ouvi alguns alunos comentando comigo que devido a esses cortes com verba, essas coisas e tudo mais, me parece que o IF não está mais disponibilizando, mas eu não confirmei essa informação. Foi um aluno que me disse, não sei se é verdade, que no IF já não tinha mais, não estava tendo esse seguro contra acidentes pessoais. Vou verificar depois essa informação também. Também deve-se, por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de realização do estágio, com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho. Ou seja, quando o estágio acabar, deve-se, né,
entregar o termo de realização do estágio, com as atividades envolvidas, com o período e também, gente, a avaliação do desempenho. Ou seja, a empresa, a concedente, ela tem que avaliar em nota mesmo esse estagiário para fins mesmo de avaliação de desempenho. Também deve-se manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem relação do estágio. Ou seja, na própria empresa tem que ficar uma cópia desse termo de compromisso, né? Para que se chegar alguma fiscalização, tem um documento que comprova a relação de estágio. Também, enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 meses, relatório de atividades com vista obrigatória ao estagiário. Atenção, gente! No caso de estágio obrigatório, a responsabilidade pela contratação do seguro poderá, alternativamente, ser assumida pela instituição de ensino, que é o que eu falei anteriormente para vocês. Quando a gente faz... quando eu fiz estágio obrigatório aí no IF não, né? Quando eu estudava no IF, em 2018, o IF proporcionava pra gente o seguro contra acidentes. Hoje eu já não sei se o IF, né, ele ainda está assumindo essa posição de disponibilizar o seguro para o estudante, né? Mas pode-se sim a instituição de ensino, quando é estágio obrigatório, ela pode contratar esse seguro. Já no caso de estágio não obrigatório, aí não. A jornada de atividade em estágio, gente, ela deverá, ou seja, a quantidade de horas de estágio, ela deverá ser definida de acordo comum com a instituição de ensino, com a parte concedente e o aluno estagiário. Ou seja, o aluno e a parte concedente, né, juntamente com a instituição de ensino, devem definir qual vai ser essa carga horária. Porém, ela não deve ultrapassar. Esse estágio não vai poder ultrapassar, aí no primeiro caso, 4 horas diárias, ou seja, 20 horas semanais, né, estágio de segunda a sexta, não vai poder ultrapassar 4 horas diárias no caso de estudantes de educação especial, dos anos finais de ensino fundamental e também dos estudantes da modalidade profissional de educação de jovens e adultos. Então, para nenhum desses casos aqui, descrito anteriormente, pode-se ultrapassar a jornada diária de 4 horas diárias. O estágio poderá ser de 6 horas diárias, ou seja, 30 horas semanais, no caso de estudantes do ensino superior, da educação profissional de nível médio, ou seja, vocês, por exemplo, estudantes de curso técnico, e também estudantes do ensino médio regular também podem estagiar por 6 horas. Parágrafo 1º. O estágio relativo a cursos que alternem teoria e prática, ou seja, principalmente para cursos que têm muita parte prática, nos períodos em que não estiverem programadas aulas presenciais, poderão ter jornada de até 40 horas semanais, ou seja, 8 horas diárias, desde que isso esteja previsto no PPC do curso e da instituição de ensino. Ou seja, para cursos que tenham muita carga horária prática, principalmente esses cursos da área da saúde, que tem que ter muita carga horária prática, aí os estágios, gente, eles podem ter duração de até 8 horas diárias, quando não tiverem programadas aulas presenciais, né? Sobre a duração do estágio, gente, a duração do estágio na empresa não pode exceder 2 anos, gente. Então, a duração máxima de um estágio na empresa é de 2 anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência. Aí a Lei 11.788, ela abre essa brecha, né, para os estagiários portadores de deficiência. Eles podem ter um contrato de mais de 2 anos de duração. Os outros, que não são portadores de deficiência, o prazo máximo é de 2 anos. O estagiário, gente, ele poderá receber bolsa ou outra forma de contraprestação que venha a ser acordada, sendo compulsória a sua concessão, bem como também de outro auxílio, como por exemplo, auxílio transporte, na hipótese de estágio não obrigatório. Por quê, gente? Muita gente confunde essa questão de estágio obrigatório e não obrigatório. O estágio obrigatório, gente, que é aquele que você tem que cumprir para você formar,
a empresa ela não é obrigada a te fornecer nenhum tipo de contraprestação de valor. Ela não é obrigada a te pagar uma bolsa, um auxílio. Já quando é estágio não obrigatório, que é o que eu estou falando aqui, ó, a empresa ela tem que te fornecer alguma contraprestação de serviço. Seja uma bolsa, um auxílio transporte, um auxílio alimentação, alguma coisa que te dê uma contraprestação daquele serviço prestado. Aqui no parágrafo 1º, gente. A eventual concessão de benefícios relacionados a transporte, alimentação, plano de saúde, entre outros, não caracteriza vínculo empregatício, tá bom, gente? Então, estágio é estágio, emprego é emprego. Então, mesmo que a empresa ela forneça para o estagiário auxílio transporte, auxílio alimentação, plano de saúde, plano médico, isso não caracteriza vínculo empregatício, tá bom? O educando, gente, o estagiário, ele poderá se inscrever e ele poderá contribuir como segurado facultativo do regime geral da Previdência Social. Por quê, gente? Da bolsa do estagiário, gente, quando a empresa ela paga alguma bolsa para o estagiário, não é descontado, por exemplo, o INSS, não é descontada aquela alíquota do INSS. Porém, o estagiário, né, ele pode se inscrever como segurado facultativo e se filiar ao regime geral da Previdência Social. Ainda, gente, sobre recesso, sobre férias, né? Como é que funciona isso? Está lá no artigo 13. É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 ano, o período de recesso de 30 dias, a ser gozado preferencialmente durante as férias escolares. Ou seja, se o estágio tiver mais de 1 ano, o estagiário ele tem direito a um período de recesso, um período aí de férias, né, de 30 dias. E preferencialmente essas férias devem coincidir com as férias escolares. Parágrafo 1º. O recesso, gente, as férias deverão ser remuneradas quando o estagiário receber bolsa ou outra forma de contraprestação. Então, se o estagiário ele recebe bolsa, esse recesso, essas férias também deverão ser remuneradas. Os dias de recesso previstos nesse artigo, as férias, serão concedidas de maneira proporcional nos casos de do estágio, né, ter duração inferior a 1 ano. Artigo 15. A manutenção de estagiários em desconformidade com esta lei caracteriza vínculo de emprego do educando com a parte concedente do estágio para todos os fins da legislação trabalhista e previdenciária. Ou seja, se qualquer item, se qualquer informação desta lei for descumprida, aí já passa-se a não ter uma relação de vínculo de estágio, e sim de vínculo de emprego. Então é muito importante que as empresas, né, gente, elas tomem todos os cuidados necessários com relação a essas regras de estágio, porque um item que for descumprido, né, já descaracteriza de estágio e passa a ser uma relação de emprego. A instituição, privada ou pública, que reincidir na irregularidade que trata esse artigo, ficará impedida de receber estagiários por 2 anos contados da data de decisão definitiva do processo administrativo correspondente. Ou seja, se a empresa ela reincidir na irregularidade, ou seja, se ela cometer irregularidades sequenciais, se ela ficar reincidindo nisso, ela pode ficar impedida de receber estagiários, gente, por até 2 anos. Ainda, gente, o artigo 16, o termo de compromisso, que eu falei anteriormente, né, porque, lembre, emprego, né, carteira de trabalho. Estágio, que vai determinar o estágio, é o termo de compromisso, né, o que vai firmar esse contrato é o termo de compromisso. Esse termo de compromisso deverá ser firmado pelo estagiário, pelos representantes da empresa, pela instituição de ensino. Eu coloquei aqui só um modelo, gente. Eu não sei se o de vocês do técnico é igual ao do superior. Eu peguei isso aqui, um modelinho de quando eu fiz o meu estágio. Então esse aqui é o termo de compromisso, né? O termo de convênio, em que a gente, vocês podem perceber que aqui a gente preenche com dados do estudante, né? Os dados do discente, os dados do curso, os dados da empresa concedente, né? A gente tem que colocar,
Os dados do estágio, né, a gente tem que colocar o período, né, a data de início do estágio, a data provável do término, né, para a gente saber se isso vai passar de 1 ano ou não, o período máximo é de 2, a carga horária, os dados do seguro que eu falei para vocês, né, marcar se o estágio é remunerado ou não, o valor. E aqui, ó, gente, esse termo de compromisso ele é assinado, né, tanto pela concedente, tanto pela empresa, quanto pelo próprio estagiário e também pela interveniente, que no caso é a instituição de ensino, né? Que no caso nosso é o IF. Então, esse contrato, né? Esse termo de compromisso, desculpa, gente, ele é firmado em 3 vias. Por quê? Como a gente tem 3 partes, né? Uma via vai ficar com a empresa, uma via vai ficar com você, estagiário, e outra via vai ficar com o IF, né? Então, mas qual que é a diferença entre emprego e estágio, gente? O estágio tem como finalidade o aprendizado e o desenvolvimento profissional e não é caracterizado como vínculo empregatício. Ou seja, o estágio, gente, ele é aquilo que é concedido com vistas a facilitar o aprendizado e promover o desenvolvimento profissional. Diferentemente do regimento via CLT, o estágio não tem contrato de trabalho e nem direitos trabalhistas, e sim um chamado termo de compromisso de estágio, que vai ser celebrado entre a instituição de ensino, o aluno e a parte concedente. Tem empresa, gente, eu já vi, né, que firma um contrato de estágio que disponibiliza direitos trabalhistas, de férias e outras premiações, assim, mas não, isso não é obrigatório, tá? Então, isso foi a aula de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham entendido, compreendido o assunto. Não esqueçam de fazer a tarefa proposta, a lista de exercícios, o questionário e também não esqueçam, gente, de revisar o conteúdo. E a nossa próxima aula vai ser a prova. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, né? E é isso aí, tá? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.